Vamos para a aula de tabela dinâmica manual, né? Essa aula da tabela dinâmica manual, na verdade, essa tabela dinâmica manual, ela não existe, né? É um conceito aí que eu utilizo, que eu criei, assim, na verdade, uma metodologia que eu uso, onde eu utilizo algumas funções do Excel para resumir as informações, as tabelas, né? Porque quando a gente cria um projeto, seja algum relatório dentro do Excel e a gente vai entregar para que outra pessoa mexa, se a gente fizer na tabela dinâmica, ao meu ver, ele fica muito aberto e isso pode dar chance para o erro. Eu gosto de deixar um relatório flexível, mas ele bem estruturado, né, bem fechado, porque quando ele está bem fechado, ele não consegue mexer na estrutura, mas consegue flexibilizar naquelas informações que a gente deixou para selecionar. Então é isso que eu chamo de tabela dinâmica manual. Tá? É um resumo também, é uma forma de apresentar o relatório como se fosse na tabela dinâmica, porque a tabela dinâmica também é um resumo, mas eu digo manual porque é algo que desculpa, é algo manual porque é a gente que vai programar as funções, as fórmulas para puxar as informações para a gente de acordo com alguns itens que o usuário selecionar, tá? Então aqui a gente tem a mesma tabela da aula da tabela dinâmica que a gente viu, certo? E aqui o que a gente vai fazer? Fazer um exercício para a gente praticar essa tabela dinâmica manual, tá? Vamos supor que aqui a gente queira deixar um relatório resumido para o usuário que for mexer nessa tabela, onde ele selecione o vendedor, ou ele pode selecionar todos, ou ele seleciona um vendedor em específico, e aí ele traz a informação de faturamento por produto e nos meses, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente tem que fazer quais são os vendedores, né? Quais são os vendedores que existem nessa tabela de dados. O que eu faço? Eu copio os vendedores, dou Ctrl C, aqui eu venho, coloco um colar valores, e aí eu utilizo o recurso do Excel, que é de remover duplicatas, tá? Então eu venho aqui, dados, remover duplicatas, só a coluna J, dou um OK. O que ele fez? Ele trouxe para a gente quais são os valores que estão aqui dentro e eles não estão duplicados, né? Então aqui, esses são os vendedores, tá? Essa é a lista que a gente vai ter que selecionar. Eu vou colocar um todos aqui embaixo, vocês já vão entender por quê. Produto é a mesma coisa, a gente poderia copiar aqui, colar e fazer um remover duplicados, mas a gente sabe que é calça, camisa e sapato, né? Então eu vou colocar aqui embaixo para a gente fazer o relatório, vou colocar calça, camisa e sapato, certo? Aí aqui em cima eu vou colocar produto barra mês, e aqui do lado eu vou colocar os meses, então os meses que tem ali, janeiro, fevereiro e março, tá? Então o que a gente quer? E aí aqui a gente vai colocar um botão escrito assim, selecione o vendedor, tá? Aqui é um texto, né? Aqui do lado a gente vai puxar a forma. Vou até pintar de amarelo, que é onde a pessoa tem que, aqui eu vou colocar mais pro lado, vou formatar isso aqui uma tabelinha rapidinho. E aqui também eu vou só colocar uma borda, vou centralizar isso aqui, aumentar essa coluna, tudo bem. Então, o que a gente quer aqui, o que o exercício quer fazer aqui, esse exercício em questão, né? Ele quer que a gente selecione o vendedor, aí traga o faturamento por produto por mês daquele vendedor específico ou de todos os vendedores, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai criar a lista, né? A gente já viu como criar a lista, né? Aqui em dados, validação de dados, lista, e aí a gente seleciona da onde ele vai puxar a lista. Dá um OK. Não vou colocar nenhuma mensagem de entrada, tá? Mas é só para a gente ver aqui como que funciona essa questão da tabela dinâmica manual, tá? Então, aqui vamos supor que a gente
selecione aqui o João, ah não, não quero, quero a Gisele, ou não, eu quero todos. Tá? Então aqui ele tá buscando pra gente quais são os vendedores para ele retornar esse relatório. Tá? Aí o que a gente tem que retornar aqui as informações, né? Como é um resumo, ele vai ter que trazer. Então, se for todos, qual foi o faturamento de calça em janeiro, de calça em fevereiro, de calça em março e o mesmo para os outros produtos. Se foi algum vendedor específico, Roberto, ele vai ter que retornar só os dados do Roberto, tá? Então, isso aqui é uma forma de um relatório resumido, uma tabela dinâmica manual, que é quando a gente prepara algum sistema, alguma planilha no Excel, essa é uma opção de deixar com que o usuário preencha, ele só vai mudar aqui o vendedor e já vai mudar as informações automaticamente aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar, agora a gente vai fazer a fórmula, só que o que a gente tem que pensar? Lembra que eu falei na aula de, se não me engano, foi na aula de introdução à lógica ou na aula de introdução a fórmulas, acho que foi introdução a fórmulas, que sempre que a gente vai fazer alguma fórmula, né, e principalmente utilizar o C, a gente tem que pensar bastante nela, analisar, se possível desenhar no papel antes de passar para o Excel. Então vamos pensar aqui. O que a gente tem que retornar? Né? A gente tem que retornar o faturamento. Então a gente vai ter que somar o faturamento de acordo com alguns critérios. Quais são os critérios? Certamente, com certeza, sempre a gente vai ter que utilizar o critério produto e o critério mês. Então a gente vai ter que usar o soma Cs, né? Só que aí tem a possibilidade de ter que filtrar por funcionário ou ele vai pegar de todos, daí não precisa filtrar por funcionário. Então o que a gente vai ter que fazer antes de fazer o soma C? A gente vai ter que fazer uma função C, né, para ver se está selecionado todos aqui ou não, ou se está em algum específico. Porque aí a gente vai fazer duas fórmulas diferentes, duas funções distintas. Se tiver selecionado todos, a gente vai fazer um soma Cs utilizando como critério só o produto e o mês. Agora, se tiver selecionado algum funcionário específico, a gente vai ter que utilizar como critério o produto, o mês e o vendedor também, tá? Então, antes a gente vai ter que analisar, né? A gente vai ter que criar um C antes aí para ver se tá todos os funcionários ou algum em específico, porque isso aí vai influenciar na no resultado aí que a gente vai trazer aqui no resultado resumido. Aqui é muito importante que você tenha visto a aula de fixador de células, porque a gente vai utilizar o conceito de fixador de célula quando a gente escrever a fórmula em uma célula e for aplicar ela para as outras, tá? Para a gente não precisar ficar fazendo a mesma fórmula em todas as células. A gente vai fazer em uma célula e vai replicar para as outras. Então vamos lá, vamos fazer. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que criar uma condição, né, um C, para ver se aqui, se ele está selecionado todos ou não, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui igual a C, abre parênteses. Isso aqui, essa célula, a célula L5, é igual a todos. Aí a gente vai ter que trazer, então, se for igual a todos, a gente vai ter que trazer um soma Cs, que vai somar o faturamento e ele vai pegar só esses dois critérios, o produto e o mês, tá? Então a gente vai aqui, soma Cs, ele pede o intervalo da soma, o intervalo da soma é o faturamento, selecionei, ponto e vírgula, ele pede o intervalo de critério, intervalo do primeiro critério, vamos colocar o primeiro critério, então aqui o produto, vou selecionar o intervalo do produto, dá ponto e vírgula, agora eu vou selecionar qual é o critério, né? Esse produto, eu cliquei ao lado que não dá para clicar, K9, tá? Vou dar ponto e vírgula. Agora vai entrando no segundo critério. Ele está pedindo o intervalo onde estão os dados do segundo critério. Essa função a gente já viu, tem uma aula específica para ela, para soma Cs. Então, se tiver com alguma dúvida, é importante voltar lá. E também tem aula para a função C, né? Se tiver com dúvida também. Então vamos lá, intervalo critérios aqui do vendedor, vou dar ponto e vírgula, e agora, opa, errei, não é vendedor, é mês, vou apagar. Então intervalo critério aqui do mês, perfeito.
Agora eu vou dar um ponto e vírgula e a gente vai selecionar o critério mês. Aí fecha esse soma Cs. Eu só vou fixar a célula, por isso que eu volto a falar que é importante ver lá o conceito do fixador. Eu estou fixando as células aqui. O K9 ele vai ter que deslocar, ele vai ter que fixar só na coluna, né? Ou seja, quando andar a célula para o lado, ele ainda tem que ficar segurando essa célula, essa coluna aqui, e quando andar para baixo, ele tem que deslocar para baixo também. Então a gente vai colocar o fixador só antes da coluna, a gente só vai fixar a coluna. E quando a gente for falar dos meses, a gente fixa o intervalo e o critério mês, ele vai poder andar para o lado, né, a referência, mas ele não vai poder descer na linha. Então a gente vai fixar só a linha e não a coluna fica variável. Então a gente acabou esse soma Cs, ou seja, se tiver selecionado todos, ele só vai usar esses dois critérios para fazer a soma, o critério produto e o critério mês. Tá? Agora vamos para se o valor for falso, ou seja, não for todos. Ele vai ter que pegar e a gente vai ter que criar um soma Cs utilizando os mesmos critérios, produto, mês e um a mais, e o critério vendedor. Então a gente vai criar aqui soma Cs, pede o intervalo da soma, a gente vai selecionar aqui, ponto e vírgula, intervalo do primeiro critério, vou colocar pela mesma ordem, eu vou pegar aqui o critério produto, ponto e vírgula, vou selecionar o produto, opa, na primeira linha, tem que ser na mesma linha que você está fazendo, vou dar ponto e vírgula, agora ele pede para selecionar o intervalo do segundo critério, que aqui no caso é mês, ponto e vírgula, agora ele pede para selecionar o critério aqui em cima, agora tem que entrar no terceiro critério, que é o vendedor. Então ele está pedindo o intervalo de critérios do vendedor. Onde está o intervalo dos dados? O intervalo está aqui. Então a gente selecionou o intervalo vendedor, ponto e vírgula, e seleciona o vendedor, fecha parênteses. Vou fechar mais um, fechando o C também. Só vou fixar aqui as células. O intervalo fixa todo ele. É o intervalo da soma, o intervalo do critério também. A célula K9 a gente já viu, a gente só vai fixar a coluna, depois o intervalo do outro critério fixa também. A do mês a gente só vai fixar a linha, né? Ou depois do intervalo do vendedor a gente fixa também o intervalo inteiro. E o vendedor ele não tem que deslocar para nenhuma célula, tem que ficar parado aqui. Então a gente fixa a célula como um todo. Tá? E aqui também tem que fixar se o L5 é igual a todos. Acho que tinha passado batido. Vou dar um Enter. Acabou. A fórmula é essa. Eu vou colocar só como moeda aqui. Colocar em reais. Ops, ele fica assim quando tem um número maior do que a largura da coluna. Então a gente ajusta aqui. Eu vou ajustar em março, em fevereiro e em março também. Tá? Então aqui a gente fez para uma célula, ele está pegando só o Roberto. Ou seja, o Roberto em janeiro vendeu R$ 2.800 de calça. Vamos achar aqui Roberto, março, Roberto, janeiro, calça 2.800, perfeito. Vamos ver todos. Todos venderam R$ 7.120. Mas vamos aplicar a fórmula para as outras células. Como a gente já fixou as células, isso é muito importante visualizar esse conceito, aprender esse conceito de fixador de células, para quando a gente for deslocar essa fórmula, copiar essa fórmula e aplicar ela para as outras células, o Excel é muito inteligente. Ele permite com que a gente restrinja, ele permite que a gente restrinja ou a coluna e a linha, ou só a linha, para que desloque e traga a informação correta. Então, por exemplo, no que a gente arrasta a fórmula do lado, ele não tem que pegar janeiro mais, ele tem que pegar fevereiro, mas ele tem que continuar pegando calça. Então eu vou deslocar para o lado de novo e eu vou deslocar para baixo. Aí ele traz, a gente até poderia colocar um totalizador aqui embaixo e do lado também. Aí a gente faz um soma, né? Igual soma, vou colocar aqui 13.000, vou colocar o soma aqui também na lateral, eu vou colocar um outro total, fazer um soma aqui também. Tem que aumentar a largura.
mostra aqui, 32.630 reais. Tá? Então todos. Ah não, eu não quero todos, eu quero só a vendedora Gisele. Ele vem e traz a vendedora Gisele, ela só vendeu camisa. Vendeu camisa em janeiro, em fevereiro e em março. Ah não, eu quero a vendedora Maria. A vendedora Maria só vendeu sapato em fevereiro e em março. Ah não, eu quero todos. Aí ele traz pra gente a informação de todos. Né? Então observa que aqui a gente fez um quadro resumo que é semelhante àquele quadro resumo da tabela dinâmica, né? Só que a diferença aqui nesse esse quadro resumo é que a gente fez na mão, né? A gente não fez utilizando um recurso de tabela dinâmica. Isso é muito bom para treinar as funções, as fórmulas, mas eu gostaria que você não perdesse muito tempo aqui nessa aula tabela dinâmica manual. Deixa para treinar mais para frente quando tiver um pouco mais avançado, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês que é uma outra possibilidade, ao invés de utilizar a tabela dinâmica, aquele recurso que a gente viu na aula passada. E na próxima aula a gente vai ver como criar um gráfico dinâmico, um gráfico dinâmico manual, entre aspas, que a gente vai pegar esse conceito de tabela dinâmica manual e a gente vai aplicar um gráfico nele, e aí esse gráfico ele vai mudar conforme a gente selecionar o vendedor aqui, tá? Isso é muito bacana e eu já apliquei isso em várias empresas. O resultado foi muito bom e a gente ganhou um reconhecimento muito legal também, porque foge do tradicional, foge do que normalmente as pessoas, os funcionários fazem. Bom, muito obrigado pela atenção. Caso você já esteja um pouco mais avançado no Excel, é, aí sim perde um tempo aqui, não perde, mas investe, dedica um tempo aqui e me manda depois se conseguiu, se não conseguiu, se tiver alguma dúvida, que a gente vai estudando junto aí, te passando mais informações, maiores esclarecimentos para que você aprenda a fazer essa tabela dinâmica manual também. Tá? Muito obrigado mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula.